Deus é o primeiro a reprovar a rebelião. Não podemos brincar com coisas sérias. Eu sou o pastor Noé Mateus, pastor da Assembleia Deus Pentecostal do Ministério Sossego em Cristo. Eu me caracterizo como um pastor que percebe bem como funciona as questões sociais. Aliás, sempre fiz ativismo social, porque a legalidade de qualquer instituição ela é substanciada nos recursos aos estatutos da instituição. O Senhor chamou-me para a sua maravilhosa obra, numa altura que eu estava no auge da minha carreira profissional. A política ela é uma ferramenta poderosíssima e pode silenciar qualquer instituição se ela não, portanto, não for usada também para a nossa defesa. Condenou o nosso Senhor Jesus Cristo foram não só os religiosos da época, mas também os políticos. Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou José Nkanzi, sou moçambicano e membro da Igreja Universal do Reino de Deus. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. No vídeo de hoje, vamos fazer uma entrevista especial com o pastor Noé Mateus, da Igreja Assembleia de Deus. Pastor Noé, como o senhor conheceu o Evangelho de Cristo? Poderia nos contar de uma forma muito resumida o seu testemunho? Eu conheci o Evangelho por intermédio dos meus pais. Nasci num berço evangélico, na Assembleia de Deus Pentecostal, obviamente, e sempre permaneci na igreja dos meus pais, tanto que é a Assembleia de Deus Pentecostal. Na altura, o meu pai frequentava o Ministério Kazenga, hoje Ministério Gênesis, liderado pelo reverendo Joaquim, que, portanto, hoje está jubilado, e o ministério, portanto, é liderado atualmente pelo reverendo Neves de Souza, mas sou, graças a Deus, da Assembleia Deus Pentecostal desde que eu nasci. Pastor, nós recebemos um comentário de um seguidor que o senhor tinha uma vida estabilizada, inclusive o senhor ganhava em dólares e deixou tudo pelo ministério. Estas informações procedem da verdade, pastor? Se sim, por favor, o senhor poderia nos contar como foi isso? O Senhor chamou-me para a sua maravilhosa obra, numa altura que eu estava no auge da minha carreira profissional. Estava eu a trabalhar como diretor adjunto da Universidade de Charles Drew, portanto, que trabalha com tecnologia de informação e saúde, bem remunerado, graças a Deus por isso. Aliás, sempre tive a oportunidade de trabalhar em lugares que me deram uma certa estabilidade financeira. Trabalhei nas Nações Unidas, fundamentalmente no PNUD. Trabalhei também no FNUAP e me ocupei cargos de relevo, seja como gestor de programas e projetos, seja como gestor oficial nacional de monitoria e avaliação, seja como procurement ou logístico. Pronto, eu domino, graças a Deus, por isso várias coisas, tenho várias profissões e faço-as bem, graças a Deus. Me considero uma pessoa multifaceta e então sempre que me incumbiram uma responsabilidade, seja na área de gestão de programas e projetos, seja na área de logística, aprovisionamento logística, seja na área de liderança, enfim, sempre consegui lidar com essas questões.
E quando o Senhor chamou-me, eu estava no auge da minha carreira e tive que tomar esta decisão de abrir mão da altura na função que eu estava de diretor adjunto da Universidade Charles Drew, porque Deus me fez uma promessa. Eu estava com 12 anos sem filho, e Deus me tinha dado a promessa de que se eu abrisse mão daquele salário bom na altura, de quase, se a memória não atraiçoa, que já vão cerca de 7 anos, quase $7.000 na época, e eram dólares mesmo, né? Sem contar com outros benefícios que eu tinha, né? Motorista que me levava de um lado para o outro, enfim. Mas como tinha a promessa de filho, eu cumpri com a vontade do Senhor. Abri mão, falei com o meu chefe, na altura o EcoSei, e com a Legion Lockett, que eram os responsáveis, que eu devia abrir mão daquela posição que eu estava por causa dessa missão, então de seguir e fazer a vontade de Deus, porque tinha que cuidar da minha família. E ainda na altura tinha recebido proposta de aumento de salário, mas já não dava mais. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua família, é pior do que o infiel, e negou a fé. Temos 3 filhos. O Júnior, que é o nosso primeiro filho, Noé Mateus Júnior, o Mardoqueu, Mateus, e a Radassa, né? Graças a Deus por isso. E a minha esposa está novamente grávida, né? Deus é fiel, quem confia na sua palavra, Ele de facto não nos deixa abandonado nunca. Então procede sim, é verdade, que eu estava numa boa posição a ganhar os meus dólares quando o Senhor me chamou para a sua obra. Eu amo servir ao Senhor. Deus abençoe. Por favor, conte-nos um pouco da estrutura e da organização da igreja Casa de Oração em Angola. E quantos templos possuem, e qual é o cargo que o senhor ocupa atualmente na organização? A Casa de Oração é um centro do Ministério Sossego em Cristo, liderado pelo reverendo doutor Domingos Zeca, e temos como um centro atualmente 3 congregações lideradas por mim. Obviamente que nessas igrejas têm os seus respectivos pastores. A nível do nosso ministério, eu assumo a responsabilidade de diretor adjunto para a área de doutrina, e a nível do presbitério provincial de Luanda, eu sou, portanto, o diretor, o primeiro vice-diretor da província de Luanda para a área de fiscalização e inquérito. A nossa igreja tem uma estrutura atualmente que nos permite congregar com mais de 1000 membros, e portanto estamos a trabalhar para garantir que as almas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. O senhor ficou muito conhecido entre os membros da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, depois daquele debate com um dos líderes da auto-intitulada Comissão de Reforma, Geminácio. Naquele debate, o senhor falava que, pela lei, esta dita comissão é ilegal, por não cumprirem os requisitos legais frente aos estatutos. O senhor ainda continua com esta mesma opinião?
Bom, eu penso que sim. Tenho a certeza que sim, porque a legalidade de qualquer instituição ela é substanciada nos recursos aos estatutos da instituição, as leis auxiliares que falam daquela instituição e suas congêneres, e também do estatuto, ou seja, da Constituição da República de Angola. Portanto, temos a Constituição da República de Angola, temos as leis auxiliares que tratam da questão da religião, falando propriamente da lei de religião, crença e culto, e temos o estatuto, tanto da instituição religiosa, no caso, a Igreja Universal. E o estatuto da Igreja Universal deixa claro que as pessoas que devem convocar a Assembleia Geral é o presidente tanto da mesa da Assembleia Geral e também o vice-presidente. Se essas pessoas não convocarem a Assembleia Geral, tanto será ilegal qualquer outra convocação. Mas, como qualquer outra instituição, os políticos têm as suas formas de ver e em algum momento conseguem contornar, inclusive, a lei para benefício desse ou daquele. Então, a legalidade do estatuto permanece, mas devemos saber que os interesses políticos também têm uma certa força e podem ser usados para, portanto, silenciar a voz da própria lei, né? Quem faz as leis tem poder também de manipulá-la, principalmente dentro daquilo que é o espírito de omissão da lei. E então estamos a acompanhar o caso Yurde, que ficamos em vários momentos numa espécie de stand-by. A Igreja Universal é reconhecida mundialmente e tem sua marca e rituais registrados em patentes internacionais. Sabemos que, caso os ditos reformistas consigam obter êxito, coisa que pode ser difícil, o líder mundial entrará nos órgãos internacionais para que eles retirem todos os elementos que possam ligar a estas igrejas. O que o senhor pensa sobre isso? Acho legítimo que tanto o país, ou seja, derem vantagem aos reformistas, no caso Yurde. Acho legítimo a Igreja Universal, a nível internacional, retirar a sua logomarca. A logomarca é a venda de um serviço e, portanto, esses serviços têm que respeitar alguns padrões, alguns elementos, alguns conteúdos. Se não respeitarem, tira-se a logomarca. Assim acontece com qualquer instituição séria. Então, se a Igreja Universal do Reino de Deus a nível do mundo decidir que se tire a logomarca de Angola, tem que se retirar, e ninguém vai, com certeza, impedir que isso aconteça, já que é uma marca registrada internacionalmente. O que o senhor acha de pastores se portarem como sindicalistas, uma vez que o trabalho pastoral é uma atividade voluntária? Não é mais adequado quando um pastor estiver descontente com a instituição, se desligar dela, uma vez que ele é um voluntário e não um empregado? O pastor é, por natureza, uma pessoa de bem. Se não concorda com a visão dessa daquela instituição, simplesmente saia.
principalmente em instituições religiosas, não podemos causar escândalo. A Bíblia chama a atenção: ai de quem dele vier o escândalo, melhor seria que não tivesse nascido. Então temos que refletir sobre isso. Se não concorda com a instituição, ao invés de causar tumulto, divisão, segregação, dissensão e outros, abandona a instituição, simples quanto isso. Vai orar e Deus com certeza vai ajudar, porque nossa missão enquanto pastores, preservarmos e guardarmos o corpo de Cristo. Ninguém pode ver a nudez do corpo de Cristo. Infelizmente, nos últimos tempos, os pastores, não vou generalizar, mas há muitos pastores que não têm problemas nenhuns em escarnecer o corpo de Cristo, trazendo escândalos, confusões, dissensões a nível do corpo, dentro do corpo, para benefício próprio. E não podemos criar, portanto, tumulto ou dissensão dentro da nossa instituição religiosa. Mas cada um pensa o que quer, e se tiver achado que este é o caminho, entregamos tudo nas mãos de Deus, e com certeza Deus é justo e fiel para poder agir em prol daqueles que estão a fazer a coisa certa. Na Bíblia, a rebelião é tida como o pecado da feitiçaria. Temos muitos exemplos da rebelião que não terminaram bem. Temos o exemplo de Corá e Datã, que se rebelaram contra Moisés, que era o servo de Deus. Falando estreitamente na Bíblia, o Senhor vê a rebelião como algo aprovado por Deus. Agora, olhando pelo lado da dita comissão de reforma, quando o rei Saul se desviou dos caminhos de Deus e Deus ungiu Davi como novo rei, ele não pediu a Davi para tirar Saul do trono à força. Encontramos na Bíblia vários exemplos e várias vezes que o próprio rei Davi repele a não fazer mal a Saul, por ele ser um rei ungido por Deus. Ao fazer este movimento, a dita comissão de reforma não estaria contrariando o exemplo de Davi? Deus é o primeiro a reprovar a rebelião. A primeira rebelião que aconteceu na história da existência humana e também dos céus, onde está Deus, é registrada exatamente no lugar do Altíssimo, né? Quando Satanás se rebelou contra Deus e queria ser semelhante ao Altíssimo. Aliás, o anjo Miguel, que significa quem é semelhante a Deus, foi criado para acabar com a rebelião e trazer, portanto, a paz que o céu precisava para continuar a ser governado pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Então, a rebelião nunca será aprovada por Deus, e Deus abomina, portanto, qualquer tipo de rebelião, principalmente dentro do seu reino. Davi era um homem nobre que não queria sujar as suas mãos com o sangue de Saul, e ele sabia que se ele tirasse a vida de Saul, aquilo um dia voltaria contra ele. Então, o espírito de Davi portanto, é um espírito nobre. Aliás, não é à toa que Deus diz que Davi é um homem segundo o meu coração. O senhor é um pastor do estilo ativista, ou seja, luta para que os evangélicos possam participar das discussões das causas angolanas. Como a igreja em Angola, no geral, se tem portado frente a estas discussões? Bom, eu me caracterizo como um pastor que percebe bem
como funciona as questões sociais. Aliás, sempre fiz ativismo social desde 1999, que, portanto, tenho estado a envolver-me em várias causas sociais. Hoje faço mais aquilo que chamo ativismo religioso, ou seja, trabalho mais na defesa da minha fé, e aliás eu acredito que todo cristão tem que ser apologeta, tem que defender a sua fé, a sua denominação, os seus líderes, porque se não acontecer desta forma, nós acabamos deixando que pessoas fora do nosso contexto vilipendiem, ataquem, até ofendam a nossa fé, a nossa religião e o nosso Deus. Então temos que ter conhecimento, arcabouço, pensamento, ideias e até estrutura que seja capaz de defender aquilo que, portanto, é a nossa fé e também a nossa religião. Então, estamos aqui para fazer este trabalho. Sinto e sei que Deus me chamou para isso. Cada dia que passa vou tendo a certeza que é para isso que eu nasci, e vamos continuar a fazer a nossa parte até que o Senhor venha buscar a sua igreja, até que o Senhor me chame ou me recolha desta terra. A igreja angolana é um facto novo, ainda não sabe lidar muito bem com essas questões, mas não tarda perceberá que a igreja só poderá ser atuante se estar envolvida não só nas causas sociais, mas também nas causas políticas. Sabemos que tudo gira em torno da política. A política é que gera as políticas sociais, desde a construção de hospitais, a construção de igreja. A igreja não pode ser construída de qualquer forma, construção de escolas. A política é que determina como deverá ser a saúde pública. A política é que determina toda uma existência, toda uma funcionalidade da sociedade. Ela vem para organizar a sociedade, então nós temos que estar envolvidos. Lembrando que a política social, a política partidária são concorrentes, daí que os políticos partidários tendem a ter medo da política social, das instituições que fazem política social, fundamentalmente a igreja, porque sabe que a igreja, a política social é concorrente, ou seja, ambas, a política social e partidária, labutam no mesmo espaço, não é assim? Trabalham no mesmo espaço, com uma diferença de que a política partidária é quem geralmente assume a governação do país, e se perceber que existe uma instituição que faz política social e que tende a ser forte a nível social, a política partidária vai querer se envolver. E temos aqui vários exemplos de várias tentativas de enfraquecimento das igrejas, porque os políticos percebem que a igreja está a ter uma certa influência a nível da sociedade. Sabemos que o senhor defende a participação das igrejas, ou seja, do povo evangélico na política. Quais os fatores que fazem o senhor lutar e propagar estas ideias? E um dos fatores que me leva a incentivar e a estimular ainda mais os jovens cristãos a fazerem política e a estarem na política é, na verdade, a discriminação social que alguns grupos sociais têm contra a religião ou contra a nossa fé em particular. Vamos dar aqui um exemplo que está acontecendo agora em Angola. Tanto foi aprovada uma lei que penso que nessa altura está no período de vacation leis, que as igrejas devem ser tributadas, mas a Constituição da República de Angola, a Lei de Religião, Crença e Culto
e também o Código da Lei Tributária coloca a Igreja, os partidos políticos e as associações no Estatuto de Instituições isentas de impostos. Em outras palavras, diríamos que são instituições imunes portanto, a tributos. Mas essa lei foi criada especificamente para a Igreja. O que é que vai acontecer? Um exemplo claro, com esta lei de tributação às igrejas. Vai-se criar uma desigualdade, porque o princípio da lei do Código de Tributação diz que estas organizações, partidos políticos, será tributado, ou essas instituições políticas não serão tributadas. Se portanto, uma ONG ou a Fundação José Eduardo dos Santos, Fundação Agostinho Neto ou outras que também têm fazendas, se venderem produtos do campo, não serão tributados. Ou seja, é uma tributação injusta, porque as instituições similares à Igreja não irão pagar tributo. Então, é nisso que nós precisamos compreender. É nesses meandros que nós precisamos ter cristãos, ter religiosos que sejam capazes de pedir ou cobrar ou exigir o espírito da igualdade de tratamento para as instituições similares. Nós, enquanto igreja, não temos medo de pagar impostos. Temos medo de se criem leis injustas que nos façam pagar impostos que os outros pares, como nós, os partidos políticos e as ONGs, não possam pagar. Então, que cobrem a todos para evitar injustiça social. Mas essa injustiça social só acontece porque, infelizmente, não temos no Parlamento cristãos que sejam capazes de bater o pé e pedir que a lei seja justa e dê um tratamento igual para todas as instituições que se parecem com a Igreja. O senhor já sofreu uma represália por ser um pastor com estas visões ou pelo modo que se tem portado nestas discussões? Bom, graças a Deus da minha instituição, nunca recebi represália de forma direta. Há um ou outro que discorda, né, normal nesse processo, principalmente por ser uma visão nova, num ambiente e num contexto novo. O contexto exige que nós tenhamos essa visão, caminhemos nesta direção, porque não é o contexto que nós tínhamos há uns 5, 6 anos atrás, em que os políticos limitavam-se a fazer política e deixavam a Igreja fazer o seu papel. Hoje não, os políticos querem influenciar a Igreja, querem diminuir a força da Igreja, querem diminuir a presença da Igreja, querem, portanto, amordaçar a Igreja para que eles venham fazer tudo a seu belo prazer. Então é urgente que nós, os religiosos, tenhamos uma base política que sustente não somente a nossa visão enquanto políticos, mas também a nossa defesa enquanto religiosos, porque não podemos brincar com coisas sérias. Hitler dizimou os judeus usando a política. A política, ela é uma ferramenta poderosíssima e pode silenciar qualquer instituição se ela não, portanto, não for usada também para a nossa defesa. Lembrando que quem condenou o nosso Senhor Jesus Cristo foram não só os religiosos da época, mas também os políticos. Ou seja, na verdade, os políticos tiveram um papel preponderante para o julgamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que ele não seria julgado e condenado se não tivesse a mão dos romanos. Não é assim? Então, temos, e porque aqui para assegurar, Israel era praticamente um território romano, apesar de que os romanos procuravam não interferir diretamente na estrutura religiosa dos judeus, mas os judeus e os romanos tinham a visão tanto de aniquilar o nosso Senhor Jesus Cristo e uniram-se. Então, temos que ter muita atenção,
porque um grupo social como um grupo religioso sempre será combatido, principalmente em ambientes que apresentam uma certa ameaça para o poder político. A nível de outras instituições, eu já sofri perseguições. Estou vivo hoje, graças a Deus. Eu levo isso com a maior tranquilidade e serenidade possível, porque compreendo que estou debaixo de um propósito e de uma missão divina, senão não teria a trajetória política e social que tenho hoje. Pastor Noé, eu quero agradecer pela entrevista. O senhor sempre foi uma pessoa social e amigável. Eu, particularmente, desejo do fundo do meu coração que seu ministério ele continue crescendo para que mais pessoas possam conhecer a Cristo através dele. Não tenho planos do momento em ir em Angola, mas quando for, quero conhecer o senhor pessoalmente e gostaria de agradecer novamente pelo tempo que o senhor nos dispensou e pela entrevista. Que Deus abençoe a todos e especialmente ao senhor e à sua família. Eu é quem agradeço pela entrevista. Espero que se vir cá em Angola possamos nos conhecer pessoalmente. Se não vires cá, é bem provável que eu vá a Moçambique para conhecê-lo. Que Deus abençoe, muito obrigado por este convite que me permite partilhar um pouco daquilo que é a minha vida e a minha visão sobre religião, sociedade e política. Deus abençoe.